Vocês querem ouvir a palavra? Eu acredito que sim. Sabe, queridos, essa palavra, Deus, Ele começou a gerar no meu coração no culto de sexta-feira, né? Deus, Ele começou a fazer algo na minha vida na sexta-feira aqui, queridos, fora do normal. E eu vou ver se eu arrumo até um caderninho, né, pastor? Porque às vezes dá a impressão que eu estou mexendo no celular durante a ministração. E Deus tem me dado, queridos, algumas palavras aqui. Deus tem usado a vida do pastor Rafael para ministrar na minha vida. E eu louvo a Deus por isso, sabe, queridos? Louvo a Deus mesmo. E Deus, Ele deu uma palavra, queridos, a qual eu coloquei o título, a importância de permanecer. Sabe? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 58. O último versículo do capítulo 15. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler o 56 também. Tá? Vou pedir para o Felipe deixar nessa versão ARC, coloca NBV, Felipe, pode ler, pode deixar NBV mesmo, mas eu vou ler em outra versão aqui. A palavra de Deus, queridos, diz assim, ó, a partir do versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí 57 diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que o aguilhão do pecado, né, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, queridos, aqui a gente fica preocupado, não tem jeito para nós. Estamos no sal. Porque não tem jeito, queridos. O aguilhão da morte é o pecado. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, né? E fala aqui que e a força do pecado é a lei de Deus. A lei de Deus é imutável, querido. Então você fala, não tem jeito para nós. Estamos no sal, não tem esperança. Mas aí depois 57 fala, graças a Deus. O apóstolo Paulo falando, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, queridos. E o verso 58, onde nós vamos focar praticamente na ministração inteira, diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Na versão RC diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Significa o seguinte, o trabalho no Senhor não é vão. Por causa desse trabalho no Senhor, você vai ter sucesso em toda a sua vida. Mas seja constante e inabaláveis. Sabe, queridos, nós vivemos em um tempo, sabe, queridos, de alta velocidade. Tudo é rápido, queridos. Às vezes você vai contratar um serviço de internet e você não usa nem... O que você faz, você não precisa nem de 50 mega de velocidade. Mas você quer contratar os 800. Fala, pastor, mas eu nem uso, assisto. Querido, 50 mega é o suficiente para você assistir um filmezinho no YouTube, assistir qualquer coisa. Mas a gente quer velocidade, a gente quer rápido. Eu não tenho muito problema da internet, porque eu sou daquela época que quando eu ia passar um e-mail, eu ouvia aquele barulhinho de conexão. E para mandar um e-mail era uma demora. Sabe? Hoje não, hoje nem precisa de e-mail, WhatsApp mesmo, é rapidinho. Mas essa geração de hoje, queridos, é uma geração veloz. Isso quer tudo rápido. Tudo rápido, tem tempo para nada. Sabe? Também, queridos, são tempos de grande pressão e muita oscilação emocional. Da mesma hora que está feliz, está brigando,
né? Hoje as famílias vivem uma situação, o esposo e o marido, na mesma hora que está celebrando, já está brigando, está discutindo, daqui a pouco já está resolvendo o problema, né? É meio difícil de entender, sabe, queridos? As pessoas que começam animadas, e aí que nós temos que tomar cuidado, mas desistem na metade, às vezes nem chegam na metade. Pessoas que tomam decisões espirituais fortes, por exemplo, o batismo é uma decisão espiritual forte. Eu vou me batizar, eu vou me consagrar, eu vou servir a Deus, né? Mas depois não permanece nelas. Por exemplo, eu não sei quanto a você, mas eu conheço muitas pessoas que se batizaram e não permaneceram. Né? Um dia levantaram a mão, eu me rendo ao Senhor Jesus. Se rende, né? Hoje não tem coragem de frequentar uma igreja, não tem coragem de dar um abraço no irmão. Sabe, queridos? E como que nós mostramos que nós somos constantes, queridos? A igreja mostra quando nós somos presentes nos cultos. Eu fico inconformado, queridos. E eu falo ainda num dia, se Deus quiser, nós vamos mudar essa situação. Né? Quando é um evento especial, a igreja está cheia. Mas nos cultos, queridos, falta presença. Deus até falou comigo esses dias num culto, o culto estava vazio. Deus falou bem assim para mim, olha Rubens, como é que as pessoas são. Elas lutam para ter um lugar no seu trabalho, e mesmo quando estão doentes, ainda dá um jeito de trabalhar, porque sabe que tem outro lá que está doidinho para tomar o lugar dele. Então as pessoas são dedicadas, se esforçam, às vezes na faculdade também, chega mais cedo para pegar um lugar, num jogo de futebol, chega 4 horas antes para pegar um lugar, para viajar, para não perder o seu voo. Quanto tempo tem que chegar? Acho que umas 2 horas, né, de antecedência, né, para não perder o seu voo. Aí Deus falou bem assim comigo, mas o meu reino, olha só para essas cadeiras, Rubens, eu olhei para as cadeiras, cada um dos membros da igreja tem o seu lugar aqui, só que infelizmente eles não se esforçam para permanecer. Você já parou para pensar nisso, queridos? Que quando você não está aqui, o seu lugar está vazio, né? E muitas vezes nós nos esforçamos para tudo isso, queridos. Sabe, fazemos loucura e pegamos trânsito, sai atrasado de casa e quer compensar no trânsito. Eu sempre converso com a Débora, eu falo, Débora, nunca queira compensar o atraso no trânsito. Compensa o atraso na hora que você abre o olho para acordar. Levante 2, 3 horas mais cedo, porque trânsito não é lugar para compensar atraso. Quando você decide compensar o atraso no trânsito, o que provavelmente vai acontecer? Acidente. Sabe, queridos? É a mesma coisa servir a Deus. Não compensa, não tenta compensar o seu atraso quando você estiver na cama de um hospital. Aproveita enquanto você é forte, você enxerga. Aproveita enquanto você ainda tem força para pegar, tem força para andar, tem força para dirigir. Não deixa para compensar o seu atraso quando você já estiver no final da vida. Sabe, queridos? Eu tô vivendo um momento maravilhoso na comunidade. Eu lembro que antigamente era uma luta. A gente ia para um batismo e tinha que carregar as coisas, e tinha que fazer tudo, e tinha que conversar com o Marconi, e carregar som, e fazer isso, e fazer aquilo. Hoje os irmãos fazem tudo, queridos. Hoje os irmãos fazem chegar lá no batismo, já está tudo montado, tudo organizado, né, Dani? Então uma bênção, queridos. Mas por quê, queridos? Nós estamos vivendo dias assim? Porque lá atrás, queridos, a gente trabalhava. Às vezes você acha que não, mas quando o pastor Orides começou a fazer os cultos da comunidade núclea, nós tínhamos um grupo de homens, quem aqui lembra? Que a gente pegava um caminhãozinho, colocava as cadeiras no caminhão, o som, aí no lugar onde ia ser o culto, a gente chegava ali 2, 3 horas antes, montava as cadeiras, montava o som, tudo direitinho, falava, pastor, o senhor só vai chegar e pregar. Sabe, queridos, o lugar que a gente começou os cultos era uma garagem de caminhão, que era usado durante a semana. E a gente tinha culto terça, tinha culto sexta e tinha 2 cultos no domingo. Né? Na época não tinha um Marconi para cuidar do som. Quem é que cuidava do som? O pastor Rubens. A gente chegava cedo, montava tudo, preparava tudo, o pastor vinha, os irmãos vinham para a igreja, estava tudo montado. Então, queridos, hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Por isso que eu falo para você que é importante você permanecer, porque amanhã você vai colher o que você está plantando hoje. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, queridos.
Então tem pessoas que tomam decisões espirituais fortes. Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Daqui a pouco está falando mal do irmão. Sabe, queridos? Entenda uma coisa, queridos. Deus, Ele não procura pessoas perfeitas, né? Deus procura pessoas constantes. Porque a perfeição é dele, queridos. A capacidade é dele. Ele pode capacitar. A palavra de Deus deixa bem clara isso para nós. Que Deus, Ele tem o poder de capacitar as pessoas. Então Deus, Ele não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas constantes. Por exemplo, tem um jovem aqui que eu amo muito. Eu tive o privilégio de fazer o casamento dele há pouco tempo atrás. E eu lembro dele desde molequinho tocando bateria ali, nunca quis aparecer muito. Vai lá, toca, louva o Senhor, faz o que ele tem que fazer. Sabe, queridos? Só que ele tem um talento. Se você vê ele cantando mesmo, né, Dani? Tem uma voz linda para poder cantar. Às vezes a gente eu fico até, pô, Dani, coloca o Ítalo para cantar lá e tal, mas pastor, ele não... Não, mas está certo, queridos, ele está ali se escondendo. E aí Deus vai, mas ele está sempre firme e constante, sempre ali na bateriazinha dele, tocando, e vai passando ano, e vai ano, e os amigos namorando, casando, e ele, não, pastor, Deus vai preparar, e tocando, e tranquilo, aí Deus vai dar uma esposa agitada para ele. Sabe, queridos? Então a importância, queridos, você olha para o Ítalo, e às vezes você nem lembra dele, mas ele está firme e constante. Sabe, queridos? E é esse o segredo de servir ao Senhor. E eu aprendi isso, queridos, com o pastor Orides. Pastor Orides. Ele sempre falou para mim, ele falou bem assim: Rubens, você quer ser uma bênção? Seja firme e constante em tudo que você fizer, mas principalmente para Deus. Sabe? E eu comecei a aplicar isso na minha vida, queridos. Né? Por exemplo, né, você quer ter filho? Seja firme e constante, namora todo dia. Né? Namora todo dia. Não, irmão Cléber não pode mais não, irmão Cléber. Você agora é neto, irmão Cléber. Não, irmão Cléber. Mas continua namorando ainda, irmão Cléber? Ei, irmão Cléber, agora o irmão Cléber está curtindo só os netos, né? Olha lá, a Solange dá até risada aí, olha. Né, Solange? Agora é netinho de filha, né? Eu não sei porquê, a irmã Solange fala que neto de filha é diferente. É, neto de filha é diferente, queridos? Mas que bênção, sabe, queridos? Então nós entendemos isso, queridos. Deus procura pessoas constantes. Às vezes você vê pessoa que se converte, entrega a vida ao Senhor, e você fala bem assim: pastor, a pessoa começou agora na igreja e Deus já está abençoando. Por quê? Porque Deus sabe que ela é uma pessoa constante. Deus sabe que ela está firme e vai ficar firme até o final. Pastor, e por que eu não sou abençoado? Porque você não é constante, uai. Você só procura Deus quando está na luta, quando está na dificuldade, né? Quando está morrendo. Não, queridos, a gente tem que buscar Deus quando a gente está saudável, quando a gente pode gritar, brigar, sabe, falar do amor dele. A gente não tem que pegar e gastar a nossa saúde nas coisas que alimentam a nossa vontade, e Deus não rapa nada. Aí depois que estiver capengando, Deus me cura. Não vai curar, porque quando você era saudável você não fazia nada para ele nem por ele. E por que agora ele tem que te curar? Sabe, querido? Agora aqueles que estão firmes na presença de Deus, olha a irmã Maria Vilela aí, nem doente fica só. E se ficar doente, ela vem doente mesmo, né, irmã Maria? Por que Deus dá força para ela, queridos? Porque é firme e constante. Daqui a pouco você está lá, ela está orando lá embaixo na garagem, daqui a pouco está orando no altar, daqui a pouco está orando lá em cima, e sobe as escadas. Sabe, queridos, e isso é um segredo que nós precisamos compreender. A bênção, queridos, ela não está em começar bem. Todos nós começamos bem, por isso que falamos: Senhor, leva o primeiro amor. A gente começa bem na igreja, daqui a pouco está discordando de tudo. Espera, abençoado, você chegou agora, calma. Tem um tempo ainda. Eu lembro quando nós começamos a comunidade no pastor, você tem que investir em pessoas e que não sei o que está errado, que você não foi a pessoa certa. Eu falei: irmãos, eu também não concordo, mas a gente vai descobrir isso lá na frente. A gente tem que lutar para sair do aluguel, porque vai que um dia o dono pede esse imóvel aqui, e a gente vai colocar a igreja onde?
Poxa vida, calma, um dia a gente vai ter condições, vai chegar lá, um dia nós vamos ter nossa escola. Só que não, as pessoas querem tudo para agora, para já. Calma, deixa a próxima geração fazer alguma coisa também. Vamos fazer bem feito, queridos, aquilo que a gente pode fazer. Para quê? Para quando a próxima geração chegar, já pegar um negócio encaminhado. E fazer a parte deles. Então a bênção, queridos, ela não está em começar bem. A bênção está em permanecer firme até o fim. Você quer ser abençoado por Deus? Permaneça firme até o fim. Você quer ser abençoado por Deus? Não venha só no culto da ceia, venha em todos os cultos. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Tem sim, você não vai ter tempo o dia que você estiver num hospital internado. Aí você não vai ter tempo. Aí sim, nós vamos lá visitar e falar: Deus, leve em paz, em nome de Jesus, amém. Nunca ajudou em nada? Pode levar, Senhor. No céu vai ser melhor para o Senhor do que aqui na terra. Aqui só deu trabalho. Misericórdia, né, irmão? Então faça ser lembrado e faça ser querido. Não seja essa pessoa chata, crítica, que reclama de tudo. O dia que você não vem, então graças a Deus que não veio. Né? Eu louvo a Deus, queridos, que a gente descobre quando a gente é amado, é quando a gente fica num leito de um hospital. Eu fiquei num leito de hospital, queridos, e eu falei para Débora, eu falei assim: Débora, vai para casa, vai cuidar das meninas, deixa eu aqui, tem um monte de enfermeira aqui, e eu me viro. Sabe, queridos, mas toda hora, queridos, era uma mensagem: pastor, você está bem, como é que o senhor está? Era uma visita, era isso, é aquilo. É nessas horas, queridos, que você descobre que você está fazendo um bom trabalho. É nessas horas. Por exemplo, você vai descobrir se você é um bom pai o dia que você estiver num hospital, o dia que você estiver precisando de cuidado. É nessa hora que você vai descobrir se você for um bom pai ou não. Sabe? Então por isso que nós devemos permanecer até o fim. Jesus, queridos, olha o que ele diz lá em Mateus 24:13. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Né? Então aceitar Jesus, se batizar, é parte do processo de ficar firme até o fim. Porque só serão salvos aqueles que ficarem firmes até o fim. Agora está em cima do muro, queridos. Sai de cima do muro, só. Vamos para Jesus. Vamos permanecer firme até o fim. O reino de Deus, queridos, o reino de Deus, presta atenção. O reino de Deus, o que firma o reino de Deus, o que sustenta o reino de Deus, o que sustenta esta igreja, queridos, sabe? São poucas pessoas. São pessoas, queridos, o reino de Deus é firmado por pessoas que não param, por pessoas que não recuam e não desistem. Estava conversando com a irmã Francisca estava lá ontem, lá no batismo, uma bênção, subindo escada, descendo escada, chegou aqui, eu falei: irmã Francisca, e aí, está cansada? Não, pastor, se quiser fazer outro batismo sábado que vem, a gente faz. Isso, queridos, é uma bênção. Então seja firme e constante em tudo que você fizer, que você vai ter sucesso. Às vezes você vai casar: pastor, eu quero ser feliz. Meu amigo, casamento não traz felicidade não, hein? O que traz felicidade é você ser constante no seu casamento. Estar sempre do lado da sua esposa, sabe? Sempre do lado do seu esposo, sempre do lado dos seus filhos. Nós precisamos aprender isso, queridos. Então o reino de Deus é formado por pessoas que não recuam, não desistem, mesmo quando a temporada não é boa. Deus precisa de homens e mulheres, queridos, que ficam constantes, mesmo quando passam por dificuldade ou por luta. Ser firme, queridos, é uma ordem de Deus. Entenda a palavra de Deus. A palavra de Deus, Paulo, ele fala bem assim para a igreja de Corinto: sejam firmes e constantes. Firmeza, queridos, não é uma opção. Você vai querer estar em todos os cultos? Nada, queridos. Ah, pastor, para você é fácil, porque você gosta da igreja, está no culto. Que isso, queridos? Eu queria estar lá no parque caminhando agora. Só que não é do jeito que eu quero. Para mim ser firme e constante, eu tenho que matar a minha vontade. Ah, pastor, mas na hora do almoço e tal. Na hora do almoço eu queria estar numa churrascaria, comendo umas picanhas, mas se eu fizer isso eu me arrebento, queridos. Que nem o Fernando, que foi para a China lá, voltou mais gordinho, né, Fernando? Tá vendo, Fernando?
Como que é mesmo? É escorpião no espeto engorda. Sabe, queridos, então firmeza não é uma opção. Se você serve a Deus, entenda uma coisa: você tem que ser firme e constante em tudo que você fizer. Você está lá no seu trabalho, você tem que ser firme e constante no seu trabalho. Você tem que ser uma bênção lá no seu trabalho. Você casou, casei, tem que ser firme e constante no seu casamento, né? Não é só namorar quando está bem, é todo dia tem que namorar, queridos, né? Aí quando está bem é festa, quando não está, estou com dor de cabeça. Vamos fazer festa quando tiver com dor de cabeça também, ué. Tem que aprender a ser firme e constante, queridos, o tempo todo, sabe? Então ser firme e constante, queridos, é um mandamento bíblico. Ser firme significa não ser levado pelos ventos. E isso, queridos, é uma pessoa que eu decidi ser na minha vida. Eu estou na igreja há 26 anos, já levantaram um grupo de pessoas para poder falar mal do meu pastor, mas eu nunca me deixei ser levado por ventos. Meu pastor é uma bênção na minha vida. Através dele eu pude conhecer e entender a palavra de Deus. Se ele está passando por um momento difícil, eu vou entender, vou respeitar e vou cuidar dele. Muitas igrejas, queridos, são destruídas por causa disso, por causa de ventos, de fofoca. Você acha que eu não tive que lutar contra isso, não tive que resistir isso? Lógico que eu tive que resistir, queridos. Quando você é firme e constante, queridos, você valoriza aqueles que te abençoam. Você honra aqueles que cuidam de você, aqueles que zelam de você. Você honra aqueles que se preocupam em levar a palavra de Deus, mesmo que seja difícil engolir a verde, mas você tem que valorizar aqueles que têm coragem de falar a verdade para você. Sabe, queridos, os meus melhores amigos são aqueles que andam comigo, aqueles que têm coragem de falar a verdade para mim quando eu estou errado. São pessoas que eu confio, porque eu sei que se eles tiverem que falar alguma coisa, eles vêm e falam para mim, eles não falam de mim. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado, nós não devemos ser levados pelas emoções, pelas circunstâncias ou pelas opiniões. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,16: por isso nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Olha o que Salmos 16:8 diz: fiz do Senhor a minha companhia constante, enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Seguir a Cristo, querido, sem firmeza, é como construir uma casa na areia. Não adianta nada, você fala que segue a Cristo, mas você não é firme, entra no trabalho, fica um mês, sai. Deixa eu te falar um negócio para você, sabe o que é ser firme? É namorar para casar. Ai, pastor, eu quero namorar. Quantos anos você tem? 12 anos, mas você vai namorar para casar? Não, só para ficar pecando mesmo. É saber o que você quer, queridos. E quando eu prego essa palavra, eu lembro, queridos, da minha vida, porque quando eu me converti, eu conheci minha esposa, a primeira coisa que eu cheguei e falei para ela, é o seguinte: o meu negócio é namorar, noivar e casar, e tudo isso rápido. Você está afim? Porque se não tiver, a gente nem sofre. Ela assim, então vamos ver o que dá. Tem que ser firmeza, queridos. Agora, namora com a pessoa que nem sabe o que quer da vida. Ah, você quer casar? Não sei. Ah, você quer comer? Não sei. Ah, o que você quer comer hoje? Não sei. Aonde nós vamos almoçar? Não sei. O que você vai ser? O que você vai estudar? Não sei. Casa com um não sei que você vai ver. Sua vida vai ficar um não sei também. Sabe, queridos? Então você tem que tomar cuidado, queridos. Porque seguir a Cristo é como construir uma casa na areia. Bonita, mas sem estabilidade. Pastor, mas o rapaz é bonito, mas não tem estabilidade nenhuma, só. Sai fora, um dia a beleza vai passar, e aí vai ficar estabilidade. E aí se não tiver estabilidade, aí você não vai ter nem beleza e nem estabilidade.
Coitado de você, viu? Sabe, queridos, nós precisamos ter convicções imutáveis. Significa, eu acredito nisso, eu vivo isso e nada me tira da presença de Deus. É imutável isso. E é impressionante, queridos, quando você está na presença de Deus, as pessoas vêm tentar tirar da presença de Deus. É impressionante. Uma vez eu falei para um: Rubens, na época eu não era pastor. Rubens, não sei o que, você é dizimista? Sou dizimista e ofertante. Aí para deixar o irmão com raiva, ainda eu falei: e eu não dizimo 10% não, irmão, eu dizimo é 20%. Você é louco? Eu falei bem assim: eu dizimo com o seu dinheiro? Não, eu dizimo com o meu. Então se você não quiser dizimar, é problema seu. Agora eu quero dizimar, deixa eu dizimar, ué. As pessoas não fazem nada, queridos, para a gente ainda quer mandar na nossa vida. A gente tem que ser verdadeiro às vezes com as pessoas, queridos. A gente tem que ser verdadeiro. Mas nunca mais a pessoa falou comigo de dízimo e oferta. Sabe, queridos? A gente tem que entender o seguinte, queridos, que a Bíblia é maior que a opinião de pessoas. A opinião da pessoa é boa? É, mas quando você conhece a Bíblia, você já faz um comparativo. Opa, a Bíblia não fala isso não. Então vou ficar com a Bíblia, porque a Bíblia é bem maior e bem melhor. Sabe, queridos, decisões espirituais não podem ser negociadas. Santificação não pode ser negociada. Eu estou terminando um livro, queridos. Essa semana eu acredito que eu termino o último capítulo, mas ainda vou demorar um pouco. O pastor Rafael vai dar uma revisada para mim, o pastor Givanildo vai dar uma revisada. A pastora Débora vai dar uma revisada, eles vão fazer o prefácio do livro para mim, eu quero um prefácio de cada um deles. E o título do livro é, queridos, vou até falar para você, O Deus Encontrado. Foi o título que Deus me deu. E nesse livro, queridos, eu estou falando como que é impossível você encontrar com Deus se você não tiver santidade. Impossível. Às vezes você recebe presentes de Deus, livramentos de Deus, mas quando você se prepara em santidade para encontrar com Deus, queridos, aí acontece algo maravilhoso. Você tem a presença de Deus e Deus tem a sua presença. Sabe, queridos, e Deus tem tratado muito comigo nisso daí, muito, muito na minha vida, queridos. Então nós precisamos ter cuidado. Às vezes você caiu, para de ficar chorando, se lamentando, levanta rápido e volta para o caminho. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei uma vez, e a gente estava conversando, e a pessoa falou: não, pastor, mas eu caí e tal, e eu não sou digna do meu ministério e tal. Mas ela caiu, querido, mas levantou rapidinho. E já teve o tratamento de Deus, tomou posse do tratamento de Deus, logo em seguida se recuperou o ministério e está firme na presença do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente cai e fica chorando no canto, fica reclamando. Cuidado com o crente caído, viu, queridos? Crente caído é aquele que fica reclamando, se lamentando, viu? Cuidado, porque o crente ele nunca cai sozinho, ele cai e quer levar um monte junto com ele. Uma vez uma pessoa chegou para mim e começou a falar mal da igreja. Eu falei: irmão, você não gosta da igreja, vai embora, ué. Você é livre, você não está aqui por obrigação não. O pastor não te obriga a ficar aqui não, ué. Você não gosta, vai embora, mas não fica aqui querendo levar eu com você não, ué. Sabe, queridos, então nós temos que tomar cuidado com isso. Firmeza, queridos, não é nunca cair. Firmeza é sempre quando você cai, você volta rápido para Cristo. Isso é ser firme, não significa que nós não vamos cair. E nós, queridos, precisamos ser constantes mesmo quando ninguém está vendo. Aí é principalmente ser constante quando ninguém está vendo. Sabe, queridos, a palavra de Deus lá nós lemos em 1 Coríntios 15, 51, sempre abundantes na obra do Senhor. É sempre abundantes na obra do Senhor, não é estar na obra do Senhor só quando está aqui na igreja. É sempre. É quando está dormindo, quando está namorando. Sabe, queridos, quando está trabalhando, você está na obra do Senhor. Sempre, sempre na obra do Senhor, sempre. Constante. E é maravilhoso quando isso acontece, queridos. Quando isso acontece, você descobre o Deus que satisfaz todas as suas necessidades. Por quê? Porque você está sempre constante e abundante.
No seu trabalho, você está constante na obra do Senhor, você está ali orando, você vê um amigo passando por tribulação, você está intercedendo por ele. Na sua casa, você está constante, constante. Aí quando pensa que não, queridos, passou o dia e você venceu as suas vontades e os seus desejos. Sabe, queridos? Constância, queridos. O que é constância? Constância é o seguinte, queridos, é fazer hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu lembro que uma vez o pastor Orides, ele falou para mim, Rubens, você só vai compreender a palavra de Deus quando você for constante na igreja, quando você for constante no culto, porque você vai estar ouvindo a palavra de Deus. Ele falou, agora se você vem para a igreja uma vez por mês, imagina só, sua mente se encheu ali durante 2 horas da palavra de Deus, mas depois durante mais de 100 horas só de besteira, como é que a palavra de Deus vai vencer tudo isso? Então quando você está constante, você está absorvendo constantemente a palavra de Deus, e o seu organismo está absorvendo aquilo, sua mente está absorvendo aquilo, daqui a pouco você começa a viver sem perceber. Quando pensa que não, você está uma bênção na presença do Senhor. Então constante é fazer hoje, amanhã ou depois, independente da emoção ou do reconhecimento. Olha o que Jesus nos ensinou em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ah, Senhor, o Senhor tem que me abençoar, porque se o Senhor me abençoar, eu vou ser um dizimista e ofertante. Espera aí, mas se você não é no pouco, como é que você vai ser no muito? Não tem como, queridos. Sabe, Deus, queridos, Ele não promove pessoas que não são constantes. Não promove. Por quê? Porque você vai fazer do jeito que você quer. Você quer ver uma coisa que eu amo no ministério da Dani? A Dani, ela é sempre constante. Você vê ela aqui no ministério de louvor, aqui nos cultos, é a Dani. Mesma coisa. Ela está ali animando a gente, louvando ao Senhor, usando a voz dela. Vai no batismo, a Dani do mesmo jeito. Vai no culto no lar, é a mesma Dani. Sabe? A igreja está vazia, é a mesma Dani. A igreja está cheia, é a mesma Dani. Isso é a pessoa ser firme e constante. Não é porque a igreja está cheia que agora eu vou fazer um... Ai, engasguei. Né, Dani? A igreja está cheia agora, pastor, eu vou trazer aquele vozeirão de lá. É que nem você vê o pastor Rubens, querido, é a mesma coisa, a mesma palavra. Não tem jeito, não. Por quê? Porque é isso que eu sou, queridos. Sabe? Você vai ver o pastor Rubens num velório pregando, é a mesma coisa. Num casamento, a mesma coisa. Por quê, queridos? Porque eu aprendi a ser firme e constante. Sabe, quando você é firme e constante, você compreende que você não está para aparecer. Você está aqui para que Cristo apareça através de você. Sabe, queridos? Nós precisamos compreender isso. Deus, Ele não promove quem não é constante. Sabe, queridos, pessoas que vivem de glórias do passado. Ah, porque Deus me usou. Porque eu falo para Deus, Senhor, não permita que eu nunca fale isso na minha vida. Porque lá atrás Deus me usava. Não, eu quero que o Senhor me use no tempo presente. Da mesma forma que o Senhor me usou no tempo passado e da mesma forma que o Senhor vai me usar no tempo futuro. Sabe, queridos, isso é você ser constante. Antes da honra, queridos, Deus testa o quê? A perseverança. Os grandes homens da Bíblia venceram por causa do quê? Por causa da constância. Olha a palavra de Deus, vê os homens, queridos, constantes. José continuou fiel, mesmo, queridos, sendo filho de Jacó, sendo filho, do neto da promessa. José se manteve firme com Deus mesmo sendo escravo. José se manteve firme com Deus mesmo sendo prisioneiro. E José se manteve firme com Deus mesmo sendo governador do Egito. Você vê que nada tirou a constância dele. Ele fazia o que era correto independente da circunstância. Por isso que a nossa vida tem que ser assim, querido. Se tem alguma coisa errada na sua vida, conserte, pelo amor de Deus. Você tem que ser constante no Senhor. Sabe, queridos,
Daniel orou todos os dias. Quando chegou na cova dos leões, ele estava afiado na oração. Nenhum leão se ousou a chegar perto dele. Por quê? Porque Daniel era um homem constante, ele orava todos os dias. Todos os dias. Sabe? E Noé? Por que Noé conseguiu construir uma arca que demorou 100 anos para construir? Porque todos os dias ele se dedicava para poder construir a arca. Não adianta nada, queridos, você se dedica um dia e 10 não. A gente tem que aprender, queridos, a nos dedicar naquilo que é eterno. Se você se dedica naquilo que é eterno, você não vai ter problema em se dedicar às outras áreas da sua vida. Se você dá certo na igreja, querido, você vai dar certo no seu trabalho, você vai dar certo no seu casamento, você vai dar certo em tudo que você fizer. Sabe, queridos, o que nós fazemos para o Senhor nunca é em vão. A palavra de Deus, no finalzinho do versículo 58 de 1 Coríntios 15, diz: sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Ontem nós tivemos o batismo, queridos, muitos irmãos trabalharam. E por que eles trabalharam? Porque eles sabem que o trabalho no Senhor não é em vão. Deus, ele tem um prazer de nos recompensar, queridos. Deus, ele vê cada lágrima. Deus, ele contabiliza cada passo de fé que você dá. E Deus recompensa, queridos, cada ato de perseverança. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-se do trabalho incansáveis de vocês por Ele, ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por Ele, e ainda mostram auxiliando os seus irmãos na fé? Quando você pensa que ninguém notou, queridos, pode ter certeza de uma coisa: o céu notou, Deus notou. Sabe, queridos, a diferença, queridos, entre quem vence e quem perde não é talento, é persistência. Eu conheço muitas pessoas talentosas, queridos, que tinham tudo para vencer na vida, mas são uma vergonha. Tem um amigo meu, queridos, ele já não está entre nós. E esse meu amigo, queridos, eu lembro que eu conversei muito com ele no final da vida dele. Ele nasceu na igreja, cheio de talento, tocava tudo quanto é instrumento, mas era a sensação da igreja. E aí o que ele fez? Começou a namorar. Daqui a pouco gostou de namorar, aí namorou uma, namorou outra. E o talento, e o louvor? Quem gosta de namorar vai querer saber de fazer outra coisa, queridos? Aí casou. Só que mesmo casado, gostou de namorar com outras pessoas. Terminou o casamento, casou com outra, e casou com outra. E aí passou o tempo, queridos. Ao invés de ser uma bênção no reino de Deus, foi uma vergonha. Ainda bem que ele se arrependeu, queridos. E no final da vida dele, ele me procurou. E ele estava sofrendo tanta humilhação, queridos. Tanta humilhação no seu casamento. Que ele chorava e falava bem assim para mim: Rubens, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais tinha me separado da minha primeira mulher. Agora, eu sempre fui uma pessoa com dom, com talento, sabe? Estou no final da minha vida, sou uma vergonha para os meus filhos, sou uma vergonha para o meu Deus e não tenho honra na minha casa. Aí eu falei para ele bem assim: você colheu exatamente o que você plantou. Você está vivendo o que você plantou. Aí eu perguntei para ele: você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Você quer se consertar com Deus? Quero me consertar com Deus. Então aproveite os últimos instantes da sua vida para glorificar a Deus. Depois de pouco tempo, queridos, Deus cessou o sofrimento dele e o levou para a eternidade. Mas ele poderia ter sido uma bênção. Ele decidiu ser firme e constante nos seus desejos, não na obra de Deus. Sabe, queridos, Deus, ele honra pessoas que são firmes e constantes. Sabe? Então a diferença, queridos, não é o talento, é a persistência. Você vê um pastor aqui, queridos, que está aqui, eu não tenho talento para ser pastor não, queridos. Mas eu sempre tive uma qualidade, queridos.
pode estar doendo, posso estar cansado, mas enquanto eu não ver o fim da coisa, eu não desisto. Sabe? Uma coisa eu falo para você, queridos, eu sou persistente. E minha esposa sabe quando a gente está brigando, o páreo duro que ela encontra. Para conseguir me convencer, tem hora que ela fala bem assim, chega de falar com você. Você não desiste, eu vou orar, vou falar com Deus. Sabe, queridos? Não pare, queridos, de orar pela sua família, não desista pela sua família. Se Deus falou que você tem que respeitar o seu marido, respeite o seu marido. Se Deus falou, marido, que você tem que amar a sua esposa, ame a sua esposa. Não, pai, pastor, mas ele não merece, pastor. Né? Pastor, é que o senhor não casou com uma mulher igual a minha. Ué, mas você tinha a opção de casar com outra. Você quis casar com ela, agora você se vira, filho. Ame. E você vai ver que você vai encontrar vitória. Para de falar mal. Sabe, você que gosta de falar mal do seu marido, as mulheres gostam de falar mal do marido. Faça um voto, fala, a partir de hoje eu não vou falar mal do meu marido, só bem. E vice-versa, queridos. E vice-versa, seja uma bênção. Sabe, queridos? Não pare de acreditar na promessa, não pare de servir na casa de Deus, não pare de lutar contra o pecado. Eu lembro que teve uma irmã que um dia me procurou, pastor, eu queria tanto trabalhar na igreja, eu queria tanto servir o Senhor. Eu falei para ela, mas por que você não faz isso, minha irmã? Ah, pastor, é porque meu marido, ele tem um trabalho dele, e às vezes viaja, e a gente tem que mudar. Aí eu falei para ela bem assim, você sabia que Deus, ele não se preocupa com esse negócio de tempo? Porque ele criou o tempo, ele não está no tempo. Então por isso que a Bíblia fala que para Deus, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Aí eu falei para ela, se você quer trabalhar para o Senhor, quer fazer algo para o Senhor, nem que você tenha um dia para fazer, faça. Aí ela tomou a decisão, na época, o primeiro ministério que ela entrou foi no ministério de louvor. Queridos, o marido que sempre viajava, que sempre estava em outro lugar, Deus fez uma reviravolta na vida e está até hoje na presença de Deus, na mesma igreja, servindo ao Senhor. Deus, ele honra, queridos, quem decide permanecer. Sabe, quem decide permanecer. E nós precisamos entender isso. Não pare de lutar contra o pecado. Você só vai vencer o pecado, queridos, se você não parar de lutar. O dia que você parar de lutar contra o pecado, você perde. Sabe, queridos, não pare de avançar. Por quê, pastor? Porque a colheita vem. Quando a fé é constante, queridos, a recompensa é certa. Deus, queridos, ele não teme pessoas que começam. Deus não, o diabo. O diabo não teme pessoas que começam, queridos. O diabo teme pessoas que continuam. Sabe? Por que o inimigo quer destruir as nossas vidas? Porque ele sabe que nós continuamos. Por que ele levanta pessoas para bater no nosso carro, para falar mal da gente? Porque ele sabe que nós não vamos desistir, queridos. Agora a pessoa começa e não desiste rápido. Um dia está orando, outro dia já, eu não vou mais na igreja porque as coisas não acontecem na minha vida. Isso mesmo, vai já para outra igreja. Já é a 10ª igreja que você está indo e nunca nada vai acontecer na sua vida. Pastor, o que você tem que fazer? Volta para a primeira. Peça perdão para o seu pastor e fica lá com ele. Você tem que aprender a ser firme e constante, queridos. É fácil iniciar uma obra, queridos. E o que é difícil? Difícil é continuar em meio ao desânimo, críticos e lutas. Eu louvo a Deus, queridos, que nessa igreja eu tenho muitas pessoas que sempre me motivaram, sempre me animaram a continuar. Sempre tive pessoas aqui, quando a gente estava com dificuldade na obra, eu ligava, irmão, vamos orar, vamos buscar. Não, pastor, não vou orar aqui não, nós vamos aí na igreja, nós vamos ungir tudo isso aí, vai dar certo em nome de Jesus. Daqui a pouco estava um ministério de intercessão, jogando óleo para todo quanto é lado e olhando. E a irmã Maria Vilela falou, pastor, onde que é o problema? Eu falei, irmã Maria, é essa viga aqui, irmã Maria, que não cava de jeito nenhum. E nós vamos orar, é aqui. Mas também, queridos, eu tive muitas pessoas que tentaram me desanimar. Você não vai conseguir. Eu lembro que uma vez, uma pessoa que se denomina pastora, que eu nem conheço, queridos, nem conheço,
mandou um recado para mim lá na igreja. E o recado dela falou o seguinte: ó, eu sou profeta do Senhor, viu? E eu quero dizer algo para você. Quem você acha que é e que ministério você acha que é o seu para você construir uma igreja lá? Aí eu peguei e falei: Senhor, eu não vou brigar. A luta não é minha, a igreja não vai ser para glorificar o meu nome. Olha o que ela está falando aí, está aí diante do Senhor. Aí esses dias minha esposa mandou um texto, queridos, que é a mais pura verdade, queridos. Se as pessoas fazem mal para você e você quer se vingar, você não vai ter o Deus vingador na sua vida. Deixa Deus, querido, deixa a pessoa se virar com Deus. Hoje as pessoas falam mal de mim, aí minha esposa fala bem assim: você está preocupado? Eu? Preocupado? Eu estou com dó dessas pessoas. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem elas vão enfrentar. Elas não vão me enfrentar, não. Eu não quero saber disso, não. Pelo contrário, eu já perdoei elas. Se vierem conversar comigo, já está tudo resolvido, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. O problema delas é com Deus, porque eu não sirvo a mim mesmo, eu sirvo ao Senhor. Sabe, queridos? E a gente tem que ser firme nisso. Você é servo do Senhor, você vai ficar se vingando de pessoas, você vai perder o seu tempo. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus vingador, deixa que Ele resolve para você. Ore, fala assim para Deus ainda: Deus, pega leve, Senhor. Não pega muito pesado não, Senhor. Eu não sei que você já teve que orar, mas eu já orei assim, querido: oh, Deus, pega leve, Senhor. Não pega pesado não. Sabe, queridos, olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, 14 e 15. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossas ideias a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habitualmente mentiu para nós, e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor e verdade em todo o tempo, falando a verdade, tratando como verdade, vivendo a verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo na igreja. Efésios 4, 15, 14, 15. Pessoa, querido, fica um pouco mais... mas isso não é pecado mais. A gente tem que amar isso. Não, queridos. A gente tem que ser constante, crer. É pecado, lê o livro de Levíticos. O mesmo Deus, queridos, que está no Novo Testamento, está no Velho. E tem uma passagem lá em Levíticos que eu amo, queridos, e que eu sempre falo. O que Deus ordenou para o povo de Israel fazer com o filho desobediente? Leva para o sacerdote. Conversar com ele, não resolveu? Não, continua desobediente. Leva para fora do arraial e apedreja até a morte. Ai, Deus é ruim. Deus não é ruim, Deus é justo. Deus é justo. A riqueza que tem um livro de Levíticos, queridos, relacionada às ações das pessoas hoje é fora do normal. O que Deus fala lá, Deus libertou o povo: ó, vocês são livres, a partir de hoje, nada de marcar o corpo de vocês, nada de fazer isso, nada de fazer aquilo, nada de fazer aquilo outro. Ah, pastor, mas a Bíblia é ultrapassada para você que vive no tempo, para Deus não, porque Ele vive na eternidade. Então Deus é, não existe um Deus que era, um Deus que é, um Deus que vai ser. Deus é, e sempre foi, no passado, no presente e no futuro. O dia que você vai entender isso, você vai ler o livro de Levíticos. O dia que você entender isso, você nunca vai concordar quando um ignorante falar que a Bíblia tem que ser atualizada. Você nunca vai concordar com isso. Porque a palavra de Deus, queridos, ela não está presa no tempo que nós estamos. Porque é a palavra de um Deus imutável, de um Deus eterno. O problema das pessoas, queridos, é querer trazer Deus para a matéria e para o tempo. Nunca queira trazer Deus para a matéria ou para o tempo. Nunca. Ah, mas Deus entende o tempo que eu estou vivendo. Ou então buscar algo para adorar a Deus. Nunca, queridos, nunca. Tenha disciplina, não deixe sua fé depender do seu humor. Decida, eu não volto atrás. Tenham convicções na sua vida. Eu lembro quando eu me converti, queridos, eu trabalhava com venda de bebidas, eu era vendedor de bebidas, ganhava muito dinheiro com isso.
Só que como posso eu vender algo que leva as pessoas a cometer pecado? Como posso eu fazer uma festa de casamento e servir bebida para os meus convidados? Como posso eu, queridos, oferecer bebida dentro da minha casa para os meus convidados? Eu larguei um emprego, queridos, que me dava salário, que me dava tudo isso, para que eu vou voltar atrás agora? Ah, pastor, o problema não é a bebida. Mas ela leva as pessoas ao pecado. E nós somos luz, nós temos que levar luz para as pessoas. Agora vem com questões moderninhas. Nós temos que fazer de tolo. Sendo esperto, viu? Não sendo tolo. O problema é que nós queremos nos fazer de tolo sendo tolo. Você tem que se fazer de tolo sendo esperto. Sabe, queridos? Essa é a diferença. Eu quero concluir essa ministração, queridos, dizendo para você que a vida cristã não é uma corrida de velocidade. Não é 100 metros rasos. A vida cristã, queridos, é uma maratona. A vida cristã, queridos, ela é uma corrida de resistência. Por isso que eu falo para você, queridos, para servir a Cristo você tem que ser resistente. Porque ser inconstante, querido, é coisa de criança. É que nem o Davizinho. O Davizinho hoje é corintiano, amanhã é flamenguista. O Davi é criança ainda. Hoje ele está tocando bateria, amanhã ele está tocando violão. E muitas vezes nós que temos acima de 40 anos somos igual ao Davi. Sabe, queridos? A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, 35, 39 diz: haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo o que lhes prometeu. Pois como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir. Ele não vai demorar. E aqueles cuja fé se tornou justo aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recusarem, Deus não terá prazeres neles. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Sabe, queridos, é isso que nós somos, né? Deus, queridos, Ele está procurando pessoas que permanecem. Deus não está procurando pessoas que querem bênçãos, pessoas que querem ser felizes. Deus está procurando pessoas que querem construir felicidades. Sabe, queridos? Pastor, me explica o que é uma pessoa que quer construir felicidade. Eu explico, queridos, eu sou uma dessas pessoas. Eu estou com 46 anos de idade. Provavelmente, pelo que Deus tem falado comigo, quase na metade da minha vida. Passei luta, dificuldade, sofri muito, mas eu decidi que os meus filhos vão ser felizes, vão ser bem resolvidos nas suas decisões. Quando, pastor? Quando elas nasceram, eu já ensino elas a fazer as escolhas delas. E eu falo para ela: filha, a felicidade suas vai depender da escolha de vocês. Eu decidi apresentar a Deus para elas. Eu decidi investir nelas. Sabe, queridos, a minha filha tem uma Bíblia que ela ganhou quando era criança, né, Débora? E ela lê até hoje essa Bíblia dela. Não se desfaz de jeito nenhum dela. Então eu, queridos, já estou pouco me lixando para a minha vida. Eu quero ver as minhas filhas fazerem boas escolhas. Pastor, mas se ela fizer escolhas ruins, vão fazer conscientes. Porque as boas eu estou ensinando e também estou ensinando as ruins. Pastor, e aí, você vai respeitar? Vou. Se fizer as escolhas ruins, eu vou respeitar. A vida é delas. Elas podem escolher. Que nem eu falo com a minha esposa, pode se preparar, viu? Porque essas meninas, se quiserem estudar fora, quiserem lutar para ir para fora, ela por mim vai tudo, né? E eu falei para ela, e não apega muito nessas meninas não, porque no final vai ficar só eu e você mesmo, viu? Deixa os passarinhos voar, né? Porque eu sei que para ela é difícil. Pastor, e para você não é? É, queridos, mas eu sou mais racional.
Você não está criando filhos para poder voar alto? Como que vai voar alto se você deixar ele permanecer no ninho? Vai ter que cair, né? Às vezes vai ter que bater o biquinho no chão, para ver que se ficar pro chão dói, né? E no céu é gostoso, queridos, é contra a gravidade. No céu você não sente seu peso. Eu não sei se você teve a oportunidade já, eu não tive. E nem quero pular de paraquedas também. Sabe, queridos? Aí você está lutando, você não tem peso, queridos. Então por isso que você tem que voar alto. Por isso que Deus quer que você voe alto. Sai do chão, voe alto. Aí eu pergunto para você diante dessa ministração: você vai continuar desistindo, principalmente da obra de Deus? Ou você vai permanecer firme na presença do Senhor?